Olá pessoal, sou o Carlos Henrique e este é o canal Mineração de Cabo Rabo, onde você encontra um vasto material para profissionais e estudantes da mineração. Esta é a aula número 51 da nossa série Técnica em Mineração e na aula de hoje nós vamos abordar os seguintes temas: distâncias topográficas, precisão e acurácia e tipos de medições. Antes, porém, eu quero te convidar a ser membro deste canal, a ter acesso a vídeos exclusivos para os assinantes. Tá? Eu vou deixar o link aí na descrição, o primeiro tópico da descrição, as vantagens de você ser um membro desse canal. A primeira vantagem é que você vai ter acesso a vídeos que não estarão disponíveis para todos no canal. Segunda vantagem é que você terá desconto significativo nos cursos com certificado que eu tenho também numa outra plataforma. E muitas outras virão aí, tá? Eu conto com vocês. O link para a inscrição está aí e o valor é simbólico. Você ajuda o canal, você me ajuda a ter equipamentos novos para que possamos dar mais qualidade ao nosso trabalho e, consequentemente, o beneficiado será você. Bora para nossa aula? Vem comigo. Bom, começando. O nome do tema: medições de distâncias horizontais. Isso aí em topografia, meu filho, é, é uma coisa extremamente importante. Você não sabe fazer medição, você não sabe fazer topografia, você corre uma série de problemas. Então vamos lá. Distâncias são elementos lineares fundamentais para a topografia, pois para caracterizar um terreno necessita-se o quê? Figuras geométricas. Eu não posso pegar simplesmente o terreno da forma que está lá. Para caracterização de um terreno, nós necessitamos o quê? A utilização de figuras geométricas, que são formadas por distâncias e ângulos. É a figura aí ao lado, está um triângulo aí, dá uma ideia do que é isso aí. E as principais distâncias que ocorrem na topografia são o quê? Distância horizontal, distância vertical, a distância inclinada e a distância natural do terreno, natural. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas aí. A distância horizontal é uma distância entre dois pontos situados em um plano horizontal e é perpendicular ao eixo zênite-nadir. O Carlão, não sei o que é zênite-nadir. Volta lá na aula anterior que nós falamos exclusivamente sobre isso aí. Veja, vou deixar, ó, cardzinho aí para vocês. Então, olha a figura aí, tem uma ideia aí, vocês aí. Você tem um terreno inclinado, aí você quer construir uma casa. Você tem que fazer corte. Às vezes, corte é terra, porque se você botar ela acompanhando a inclinação do terreno, meu amigo, essa casa vai durar pouco. Então, pode também ser chamada de distância reduzida ou distância útil à topografia. Útil por quê? Porque a partir dela pode ser desenvolvida a maioria dos usos e interesses da sociedade, como, por exemplo, o quê? Construção de casas. Tá? No caso aí do terreno, com uma declividade acentuada, quando se queira construir uma casa, você necessariamente vai ter que fazer um corte nesse terreno, criar um plano horizontal para aí, então, construir a sua casa. Então, portanto, a distância inclinada ela não vai ser utilizada, tá? Sendo a distância reduzida ou horizontal, a que será utilizada para esse fim. Está confuso? Não, vai ficar fácil aí. Tá? Eu tenho a inclinação. Se eu fizer uma projeção dessa inclinação, vai me gerar o quê? Uma linha horizontal, que é a distância horizontal. Vou voltar aqui na figura 1 aqui para você ver e vou ampliar ela aqui. Tá? Então, olha aqui, ó, a distância horizontal entre o ponto B e a linha, tá? Que é a representação da distância inclinada entre o ponto B até o ponto A. Correto? Então, continuando.
Nós temos a distância vertical, que é a distância perpendicular à distância horizontal, ou ainda paralela ao eixo zênite-nadir. Com distâncias verticais, nós temos o quê? Diferença de nível, cota e altitude de pontos. A distância inclinada é a distância em linha reta que une dois pontos, tá? Como eu mostrei lá para você, do ponto B até o ponto A. Tá? Essa é a distância inclinada. Mas e a distância natural? É porque nem sempre você tem o terreno plano. O terreno tem irregularidades. E dependendo dessas irregularidades, aí você tem o quê? Uma distância natural que vai ser maior do que uma distância inclinada. Entendeu? Que o importante para a gente é a distância reduzida, ou seja, a distância horizontal projetada daquele segmento que nós estamos levantando. E precisão e acurácia. O que é isso? Eu vou fazer um serviço, eu tenho que garantir o quê? Que ele seja preciso. Né? E a acurácia é o quê? A exatidão da coleta de dados daqueles pontos estarem no mesmo lugar. Então, a topografia vem ao longo do tempo aí tendo resultados tanto espantosos quanto a precisão e acurácia na obtenção de medidas. Eu comecei, tá? E muito antes de eu ter começado, os erros métricos eram considerados toleráveis. Ah, deu uma diferença ali de 1 metro, mais ou menos 1 metro. Não, tá beleza, está dentro da margem de erro, é considerável. Hoje, já não se admite mais esse tipo de erro. Tá? Hoje os erros são milimétricos para as distâncias e são de segundos para ano. Entendeu? O aprimoramento do equipamento, da forma de fazer levantamento, da tecnologia que existe hoje aí, nos permite mais que você fala, não, deu mais ou menos 1 metro de diferença ali, tá bom, faz uma parede com mais ou menos 1 metro de diferença aí, você vai ver, coisa fica feia. Então, diante disso, nós temos dois conceitos importantes em busca deste aperfeiçoamento, que nada mais são do que a acurácia, ou seja, a exatidão do trabalho, e a precisão. Então, a precisão ela é obtida quando são realizadas diversas mensurações ou diversas medições, as quais resultam em valores bastante próximos uns do outro. É uma figura aí, vocês vão entender melhor isso aí. Quanto mais próximos os valores obtidos, maior será a precisão. Já a acurácia, ou seja, a exatidão, é relacionada ao quê? À proximidade dos valores obtidos e uma medida com relação ao valor real dessa medida. Então, assim, quanto mais próximo os valores obtidos estiverem do valor real de uma medida, maior será a acurácia. Fácil de entender com esse alvo aí. Você está lá num clube de tiro. Então você pega lá sua ferramenta e vai praticar. Quando você acerta todos pertinho um do outro, você está sendo preciso. Na figura 1 aí, eu tenho o quê? Precisão. Ah, mas o alvo é a bolinha ali. Eu não estou sendo acurado. Eu estou sendo preciso, estou acertando tudo pertinho. Tá? Meus pontos estão todos perto, mas estão longe do central, que é o meu objetivo. Na figura central aí nós temos o quê? Precisão e acurácia. Você conseguiu medir todos os pontos, eles próximos um do outro, e próximos ao valor real. Então, ali você fez um trabalho excelente. Já na terceira figura é aquele negócio, ó, foi posto para todo lado, cada um mais distante do que o outro. Então você não teve nem precisão e nem acurácia. Tá? Então, o grau de precisão e acurácia ele vai variar com relação à metodologia aplicada dos instrumentos, do tempo e do operador. Por mais modernos que sejam os instrumentos, os métodos de medição
E por mais repetições que se façam na obtenção de valores de uma medida, nunca se saberá com certeza qual o valor real da grandeza medida. Tipos de medições. Então, as medições se dividem em três tipos aí: estimativa, direta e indireta. Estimativa é o tipo de medição com pouca acurácia e que a diminuição ou aumento da acurácia vai depender do que? Da acuidade visual do mensurador. Como exemplo do topógrafo, principalmente da experiência que ele tenha. Então, estimativa, ela, na aula anterior, eu falei com você sobre o levantamento que pode ser feito com bússola e trena pelo geólogo. Então, é um levantamento preliminar, não é uma coisa assim que tenha precisão e acurácia. Não. Ele é preliminar, ele serve o quê? Como uma referência de base para uma análise e para posteriores trabalhos. Tá? Então, essa estimativa serve para fazer o quê? Trabalho inicial. Você vai lá, mete o olhômetro lá, tá? O olhômetro às vezes funciona muito bem, uma trenazinha, pá, pá, tá? Aqui, uma bússola aqui, o ângulo é para cá, 30 graus, 40 graus, tá bom? Fez aquele trabalho inicial ali e você tem a noção que é do tamanho da área. É um exemplo aí, tá? Porém, após essa análise preliminar, você terá que utilizar o quê? Procedimentos exigidos de medição direta ou indireta. E que procedimentos são esses? Então, medições diretas. Medições diretas ocorrem quando são feitas sem a necessidade do emprego de funções matemáticas para obtenção de determinada medida. Como, por exemplo, faço uma medição direta? Preciso, pelo menos, a trena já é mais precisa, muito precisa, nem tanto. Odômetro, entre outras menos comuns. Tá? Tem outros aí que não são tão comuns assim. O odômetro é um instrumento pouco utilizado na topografia. Ele serve para quebrar galho assim. Tá? Ah, mas o que é o odômetro? É aquele negócio que eu tenho no carro? Também. Aquilo também é um odômetro. Mas não sei se vocês já repararam, já viram, muitas vezes, principalmente medição de rua aí, o cara vai lá com uma bengalinha, uma rodinha na ponta e um marcador numérico ali, e à medida que ele vai andando, ele vai tendo metro. Então, o odômetro é um instrumento pouco utilizado na topografia que faz a medição de um determinado comprimento a partir da contagem do número de voltas dados por uma roda. No carro, o odômetro é a mesma coisa. A partir da contagem do número de voltas, ele marca lá 1 quilômetro, 2, 3, assim sucessivamente. Multiplicado o quê? Pelo comprimento do perímetro do odômetro. Tá? Então, esse instrumento vai percorrer o caminho de acordo com a conformidade do terreno. E aí lembra que eu falei da distância natural. Tá? Então, se o terreno tem altos e baixos, lá esse odômetro vai assim também, e você não vai ter uma distância precisa. Tá? Então, para a obtenção de distâncias horizontais e verticais em terrenos inclinados, esburacados, sinuoso, o instrumento de medição não será tão eficiente, podendo chegar a erros extremamente grandes por não percorrer, neste caso, a distância horizontal ou vertical desejada. Tem instrumento que é lugar que é para determinadas aplicações. Para isso, cuidado, vamos partir para outro. O passo médio é um tipo de medição onde o topógrafo calcula qual o valor médio de sua passada em condições normais. Como é que ele faz isso? Então, para obter esse valor do passo médio, ele coloca um alinhamento aí de 100 metros, onde ele vai contar a quantidade de passos que ele vai dar nessa distância determinada aí. Uma vez tá, não, faz isso 2, 3 vezes e depois tira a média desse valor, então ele vai ter o passo médio. Muito bom. Preciso? Não. Mas,
serve para um levantamento inicial. Inclusive, tem muita gente que marca fogo, tá, para detonação usando a passada. Já vi isso, usando os passos. Ah, não tem a trema, não tem nada, não. Vai no passo aqui, pode ter certeza. Meu passo é certinho aqui, é garantido, é 80 centímetros, tá? E marca e fica bom. Certo? Então, é uma técnica usada o quê? Para indicativos, assim, para obtenção dos primeiros levantamentos. Não se faz isso aí para um trabalho sério e um trabalho que exija precisão. Então, um outro exemplo, tremas, diastímetros, cabo de dimensor, né? Tudo isso também pode sofrer uma variação. Se o tempo está muito quente, ela pode dilatar, se está muito fria, ela pode colher, mas já é uma precisão melhor do que um passo e um olhômetro ou um odômetro. Tá? Então, é uma forma, tá, de você também fazer o levantamento preliminar. Um outro detalhe, tá? Mesmo quando você vai com equipamentos para fazer um trabalho preciso, você precisa da ajuda de trenas em determinados casos. A trena todo mundo conhece, e eu não vou ficar falando aqui sobre a trena, o que ela faz, o que ela deixou de fazer. Um exemplo aí agora de medição. Isso é muito importante, tá? Porque se eu vou medir, preciso da distância horizontal. Ah, então vejam vocês aí que tem aí, ó, do ponto A ao ponto B, tem uma, duas, três, quatro, cinco medições. Ah, mas eu não podia pegar a trena e puxar direto lá, não. Eu não quero a distância horizontal. Se eu puxar a trena do A para o B, eu vou ter a distância inclinada. E a distância inclinada não serve. Nesse caso aí, se eu tiver essa distância inclinada, eu vou ter que usar o quê? Um cálculo matemático, usando aí forma de um teorema de Pitágoras, aí, para calcular a distância horizontal. Né? Então, nesse caso aí, eu faço o quê? Medições, as devidas sessões, faço medições curtas para evitar também muita diferença na trena, tá? Como a flexibilidade dela, uma série de coisas. Então, cada 20 metros eu faço uma medida. E tem um detalhe importantíssimo, importantíssimo. Quando eu vou medir, presta atenção nessa figura aí. O rapaz está agachado lá com a trena lá embaixo. E a garota ao lado aí está com a trena nova. Quando você vai medir, a trena tem que ter a maior reticidade possível que você conseguir. Porque qualquer desnível da trena ali já vai lhe dar uma diferença no seu levantamento. Tá? Então, vou voltar aqui, ó. Então, distância horizontal, eu tenho um ovo ali, faz 20, 20, 20, 20 e o restante lá. Então, qual vai ser a minha distância horizontal? Vai ser o somatório dessas seções todas, que vai me dar aí 88,35 metros. Neste caso, aqui, eu tenho uma seção, tá? Onde também, se for a continuidade, tá? O que faz? A garota continua ali, o rapaz muda de posição e assim sucessivamente até terminar o levantamento. Tá? Então, agora vamos ver o quê? Medições indiretas. O que é isso? Medições indiretas são aquelas que requerem uso de função matemática para se obter a distância. Dividem-se em eletrônica e taquiométrica, ou estadimétrica. A gente fala muito da taquiometria, estadimetria, tá? Então, as medições indiretas eletrônicas são realizadas por instrumentos que utilizam do laser para fazer as medições. Tá? Nós temos aí vários equipamentos desse tipo aí, onde você instala o equipamento e vai a pessoa com um prisma, tá? Do outro lado, depois vou trazer essas imagens para vocês numa outra aula, com um prisma e faça a medição ali. Então, é uma medição indireta eletrônica. Tá? A distância é calculada o quê? Através do tempo em que o laser leva para sair do equipamento, atingir o prisma ou o objeto e retornar. Tá? Os instrumentos mais comuns para a obtenção dessa distância, de maneira indireta, são
distanciômetro, que hoje praticamente já não se usa mais, ele estou em desuso, e a eletrônica e a estação. Então, a taquiometria ou estarimetria é um tipo de medição indireta que tem como princípio determinar a distância horizontal entre um ponto e outro, utilizando eudolito, nível de luneta, acessórios que vão compor esse equipamento. Uma mira falante. Tá? Então, através da relação entre as leituras dos fios estadimétricos, por isso chama estadimetria, e os valores de constantes do instrumento, eu consigo fazer o cálculo e chegar ao número preciso da distância horizontal. Tá? Então, os equipamentos envolvidos para taquiometria são teodolito, mira falante, tripé, ou então nível de luneta, mira falante, tripé, e aí eu acrescento a baliza, o piquete, a estaca, porque quando eu faço uma medição e tenho que marcar aquele ponto lá, ou seja, materializar o ponto, no terreno, eu tenho que usar o piquete. E a estaca nada mais é do que uma informação que fica ao lado do piquete, falando o que aquele piquetinho está fazendo ali. Correto? Então, os fios estadimétricos utilizados para esse procedimento são fio superior, fio inferior, e esses fios são paralelos entre si e equidistantes ao fio médio, também chamado de fio nivelador. Aí nós temos um exemplo desse equipamento, né? Como também a visão do quê? Do que seriam esses fios perimétricos. Então, você, quando olha na luneta lá do aparelho, lá, tá? Você regula ela de acordo com o teu olho, você vai ver 3 fiozinhos. Vou mostrar na próxima aula aí uma leitura da mira falante, e você vai entender perfeitamente o que são esses fios de alimento. Então, fica aí a título de ilustração. E na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto aí, vamos falar um pouquinho da mira falante, que na realidade ela é calada, mas mostra muita coisa, e essa muita coisa que ela mostra é importante para os cálculos que nós vamos fazer. Né? O tripé, sem ele também, você não tem como fazer um trabalho topográfico. Meus amigos, minhas amigas, pessoal que acompanha esse canal, mais uma vez eu quero convidá-los, venha a ser membro deste canal. Você vai ter acesso a muitos vídeos e a muita coisa que não vão estar disponíveis para todos. E é uma forma de ajudar no crescimento do canal, valorizando o meu trabalho. Tá? A bibliografia é a mesma que eu venho usando para vocês, a apostila Topografia Geral e Fundamento Topografia, do José Machado, Fernando Cartacho, Júlia Silva, Luiz Augusto Couto, Maria Aparecida e Pedro Luiz. Na próxima aula, nós vamos começar falando sobre o princípio da taquiometria. Espero que estejam gostando. Agradeço a participação de vocês, o apoio de vocês e até a nossa próxima aula.